Lembra que na aula passada a gente falou sobre andar de glória em glória. Um pouquinho. Vera, põe no mute o seu... Porque está dando muito eco, por favor, tá? A Lucinha também, põe no mute, por favor, tá bom? Ah, tá bom, então. E a Lucinha. Desligou um microfone? Isso, clica em cima dele e ele corta o volume. Ele corta o seu som. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Então, na aula passada, nós falamos da graça, e agora da graça e a transformação, né, o processo de transformação da graça. E a lição de hoje, como eu disse lá no começo, é uma das minhas também favoritas, porque ela faz parte do tripé da fé da nossa igreja. A nossa igreja crê 100% na palavra de Deus, ela crê no relacionamento familiar em aliança, e ela crê nos 5 ministérios, os 5 ações do Espírito Santo dentro da igreja. Então, essa lição 6, ela faz parte desse segunda base de sustentação da nossa fé, que é aliança. Só que ele trata de 2 assuntos, ele trata de alianças e ordenanças. Para quem vem da raiz católica, a gente falava de sacramentos. Então, ela fala de alianças, pactos, contratos, promessas, votos, mas ela também fala de ordenanças, mandamentos, sacramentos, pedidos de Deus. Lógico que para quem faz uma aliança, ele está intimamente relacionado a um relacionamento de inter-relação de obediência. Porque as ordenanças, ela vem no pacote da aliança. Então, Deus faz uma aliança com o homem e dá algumas ordenanças ao homem. E o homem, em resposta a essa aliança, ele cumpre essas ordenanças. Então, é muito, muito legal esse encaixe de aliança e ordenança, porque nós vamos tratar desses 2 assuntos, e esses 2 assuntos estão intimamente ligados. Mas antes de tratar da questão de aliança, a gente tem a palavra aliança muito forte como aliança do casamento. E o símbolo do anel, o símbolo dos votos e tudo mais feitos num casamento. E é interessante porque eu falo muito sobre aliança no curso de noivos e falo para eles que, diferentemente da constituição ou de um casamento no cartório, onde você tem nada mais, nada menos do que um contrato onde as partes de comum acordo assinam aquele termo, no contrato de cartório ele tem uma porção de itens rescisórios. Olha, se não der certo, vai ser comunhão parcial, comunhão total, comunhão nenhuma e tal, dos bens, a partilha vai se dar dessa forma, a guarda dos filhos é dividida. Então, ele tem toda uma regra para um contrato que não for cumprido. Só que a aliança bíblica, e a Bíblia, quando ela fala de aliança, ela está falando de pacto. E quando ela fala de pacto, ela fala especificamente um pacto de sangue, ou seja, o não cumprimento desta aliança não é simplesmente baseado em cláusulas rescisórias. O não cumprimento dessa aliança, o resultado dele é morte. Você simplesmente vai levar a um sacrifício mortal. Então, aí a gente começa a entender um pouco mais profundo o que são alianças e o que são pactos na Bíblia, quando Deus faz essas alianças. Tá? Isso é importante a gente entender. Vamos começar lendo Isaías 59:2, que é o primeiro versículo da página 41. Se alguém tiver aberto e puder ler, abre o microfone, tá? Alguém consegue... Está escrito na Bíblia, Isaías 59:2, é o primeiro versículo da página. Opa.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso. Então, assim, para o homem ter um relacionamento com Deus, ele não é digno. Ele, na verdade, ele está separado de Deus desde o Éden, quando ele pecou. Porque Deus é puro e o homem é pecador. A gente usa muito esse termo, às vezes, em contratos profissionais, né? Que às vezes um irmão ele quer fazer uma sociedade com outro irmão, com outra pessoa que nem cristão é e que parece ser um negócio promissor. O problema é que quando eu faço que a gente chama de jugo desigual, né? Eu faço um contrato de parceria com uma pessoa que não tem os mesmos princípios, os mesmos valores que eu, provavelmente eu vou estar sujeito a ter que me adequar em coisas que não são corretas. Por exemplo, se eu tenho um sócio numa loja e ele quer sonegar, e eu não quero sonegar. Na verdade, a gente vai ser induzido ou vai ter que acertar os ponteiros, porque os valores deles entendem que isso não é nada de errado, os meus valores entendem que isso está errado. Então, toda vez que é feito um contrato ou uma parceria num jugo desigual, as coisas têm uma dificuldade maior de ajustes. Nós temos um relacionamento um pouco mais atritado. Isso também acontece, às vezes, no namoro, quando um rapaz ou uma menina quer namorar uma outra pessoa que não tem os mesmos valores cristãos. Sempre vai ter uma porção de dificuldades. Tem casos inúmeros de pessoas que têm um cônjuge não cristão, às vezes casaram e um se converteu, o outro não, às vezes já casaram e às vezes existe muito dessa expectativa, não, mas ele vai se converter. E nem sempre isso acontece. Agora, o maior exemplo desse pseudo-jugo desigual, que é tão condenado às vezes nas igrejas, é tão falado de uma forma, às vezes até de maldição para alguns, é que o maior exemplo de jugo desigual é o que Deus fez com a gente. Deus nos amou, mesmo a gente ainda sendo pecador. Eu poderia dizer que Deus me amou quando eu o amaldiçoava. Olha que relação maluca. E mesmo assim, ele fez ele fez um sacrifício por mim, ele fez um propósito para mim e ele está aberto a uma aliança comigo. Então, assim, a gente julgar os outros diante desse exemplo de Deus é muito perigoso. Então, assim, a gente nunca sabe. A gente tem casos que deram certo, que a pessoa começou a namorar uma pessoa que não era e depois ela se converteu, e tem muitos casos que não deram certo. Mas também a Bíblia diz que um que é cristão, ele pode santificar o lar, mesmo o outro não sendo. Então, tudo que a gente tenta levar ao pé da letra é muito perigoso. E a gente está falando isso desde a primeira lição, para a gente não cair na cilada do legalismo, ou seja, carregar muitas leis e criticar todo mundo. A gente tem que cair na cilada do amor. Agora, uma das coisas que a gente não pode cair é na conivência ou na participação do pecado. Aí sim, aí eu acho que a coisa é grave. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que têm sócios que não são cristãos e que são muito corretos e muito bons. E conheço pessoas que têm sócios cristãos que são muito problemáticos. E às vezes, por exemplo, eu não sei quem tem empresa, ou já teve oportunidade de ter empresa, eu que tenho empresa, eu confesso para você que às vezes eu fico com o pé atrás quando vem alguém com a primeira característica do currículo é dizer que é irmão. Parece que essa frase ela já vem revestida de uma pode confiar em mim, e esse pode confiar em mim é quase que notório que eu vou ter um problema. Então, assim, nós temos que amar incondicionalmente, porque Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Nós temos que servir a todos, nós temos que lutar contra principados e potestades, não contra pessoas, mas nós não devemos nos aliançar com o pecado. O pecado é que nos afasta de Deus. Então, aqui, ele diz que é claro esta separação entre o homem e Deus.
Adão pecou e nós fomos destituídos dessa comunhão. Mas Deus olha para o homem com misericórdia. Deus olha com o homem para dar a ele uma segunda chance. E ele resolve se relacionar com o homem através de aliança. Mas como Deus, sendo puro, pode fazer um pacto com alguém que ele sabe que vai traí-lo? Com alguém que ele sabe que vai pecar? E aí a gente vai entender que ele fez isso de uma maneira tal, porque ele já tinha visão que o homem ia pecar, o homem ia precisar de sacrifício para cobrir seus pecados, mas que num determinado momento ele ia dar ao homem a oportunidade de um coração novo, através do próprio filho dele. E é isso que a gente vai entender aqui nesse texto todo que fala de aliança, né? E não está aí no livro de vocês, mas 2 Coríntios 6,14 fala do justo com o injusto. Como pode um justo se juntar ao injusto? Então, essa relação de Deus com Adão, depois da queda, e depois Deus faz uma aliança com Abrão, depois Deus faz aliás, lá atrás ele fez com Adão, quando saiu do Éden, depois ele fez uma aliança com Noé, depois ele fez uma aliança com Abrão, e depois ele fez uma aliança com todos que aceitarem seu filho. Então é interessante que ele começa dando uma segunda chance para um homem, Adão. E quando Adão peca, e aí o castigo do pecado é a morte, ou seja, Adão ficou passível de morte, e na verdade eu acho que ele morreu. Porque a partir daquele momento, assim, filosoficamente, eu creio que Adão tinha vida eterna, e a partir daquele momento ele perdeu a vida eterna. Ele passou a ser temporário, a vida dele passou a ter limites. Fora o espírito que estava nele deixou de estar nele. Eu tenho uma teoria, não encarem isso como verdade, tem algumas bases bíblicas, mas ela é relativa. Por exemplo, quando Adão pecou, isso, no meu entendimento, não levem isso como uma verdade. O Espírito Santo de Deus, que habitava em Adão, é trocado pelo sangue humano. Que o que envelhece em nós é o sangue. O que nos dá vida limitada é o sangue. Por isso que toda a Bíblia fala de sangue, por isso que o sacrifício usa sangue, por isso que Jesus derramou até a última gota do seu sangue. E é interessante que no Vale dos Ossos Secos, quando ele restitui aqueles ossos, ele fala de tendões, de ossos, de carne, de músculo, mas ele não fala de sangue. Quando Jesus ressuscita, diz que ele era ossos e carne, mas não fala de sangue. E isso me dá entendimento que quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é sacrificar um animal, derramar sangue para pagar pelo pecado. Então, assim, a sensação que eu tenho é que Adão morreu porque foi tirado dele o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito humano, que circulava nas veias dele, e foi colocado o espírito carnal, que é o sangue, e que tem vida limitada, e que tem problemas de dores, e tem problemas emocionais, e tem problemas inúmeros, da qual ele provavelmente não tinha antes. E eu acredito que nós, quando tivermos o nosso corpo glorificado, o nosso sangue será trocado pelo Espírito Santo de Deus, que vai fluir nas nossas veias. Vai ocupar todo o nosso corpo carnal. Porque Jesus tinha carne. Jesus era carne e ossos, segundo a Bíblia, quando ressuscitou. Então, isso é toda uma teoria, você pode discordar, não tem problema nenhum, até porque há muita controvérsia sobre esse entendimento. Mas por que eu falo tudo isso? Porque relacionamentos em uma aliança é sangue. Ele é baseado num pacto de sangue. Por isso que o sangue representa muito vida e morte. E morte é o que foi vencido, ou seja, o sangue foi superado.
E para Jesus morrer, ele não só foi sacrificado numa cruz, mas ele foi esvaziado. Diz que quando enfiou a flecha, saiu água e sangue, ou seja, saiu talvez as últimas gotas de sangue do corpo dele. Só que a diferença de Jesus para nós e a diferença de Jesus para Adão, e que o diabo não sabia, é que o sangue de Jesus nunca foi contaminado. E a hora que ele morreu com o sangue puro, ele venceu o diabo, ele venceu todo o direito que o diabo conquistou no dia que Adão pecou e Adão perdeu o espírito e ele foi possuído de um corpo carnal limitado. Naquela hora, ele dominou o mundo. Depois, quando ele matou Jesus, alguém que tinha um sangue puro, ele perdeu esse direito porque ele na cabeça do diabo, todo ser humano com sangue vermelho é pecador. Só que ele não esperava que o próprio Filho de Deus viesse em vida e também passasse por todas as provações humanas e não pecasse. E aí ele matou sangue puro. E aí paga o preço. E aí você vê essa questão do sangue no Velho Testamento inteiro, o sacrifício de ovelha. Adão pecou, Deus foi lá, sacrificou um animal para vesti-lo, para cobrir a vergonha de Adão. Então, no primeiro momento, ele começa a usar o sacrifício para cobrir um pecado. Depois que Caim mata Abel, diz que o sangue de Abel clama por justiça até os dias de hoje. Porque foi o primeiro assassinato na história da Bíblia. Um sangue derramado por um assassinato. Então também há um mover desse sangue por justiça. E por que Jesus é considerado o Cordeiro de Deus que tirou todos os pecados do mundo, sendo que até Jesus era necessário sacrificar uma ovelha, sacrificar uma pomba, sacrificar um animal? Porque o sacrifício, ele cobria os pecados, mas ele não removia os pecados. E o sacrifício de Jesus, que era um ser humano totalmente santo, ele passa a remover os pecados definitivamente. Então, de uma vez por todas, estamos salvos. Então, por isso que a gente sempre está buscando o aperfeiçoamento, a graça transformadora, que nós falamos na última aula. Aqui em compromissos mútuos, nós vamos ver que o texto fala de Hebreus, mas é interessante que esse texto de Hebreus 8, ele traz um texto longo, mais ou menos do versículo 8 até aqui fala do versículo 6, mas do 8 até o 12, ele fala desta aliança nova que Deus estava fazendo com a humanidade. E no item 10, no versículo 10, ele fala assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ou seja, Deus dá aqui uma nova condição de novo nascimento, de uma nova aliança, onde agora as leis, as regras vão ser escritas no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, em nosso espírito vivificado. Então, essa é a nova aliança. Então, você vai ver que na Bíblia nós temos o Velho Testamento, que é uma velha aliança, e você tem no Novo Testamento a nova aliança. Mesmo na velha aliança, quando Deus faz uma aliança com Abraão, por exemplo, e a aliança é um juramento, a aliança é um pacto, como que ele poderia jurar por um homem que iria pecar? Ele estava fazendo uma aliança de fidelidade, de fé e fidelidade. E aí ele sabia que Abraão ia deslizar. Mas como você, quando faz uma aliança, você busca uma autoridade maior para fazer essa aliança, um mediador, e o nosso mediador hoje é Jesus Cristo, é ele que nos justifica diante do Pai,
Mas naquela época não tinha o mediador Jesus. Aí Deus tem que jurar por ele e ele também jura por Abrão. Então Deus já sabia que o homem não era confiável. Deus tinha dado uma segunda chance a Adão, sacrificou um animal para esconder a vergonha de Adão. E agora Deus faz uma nova aliança com Abrão. Na verdade, entre Adão e Abrão, ele também fez uma aliança com Noé. Ele salvou uma família inteira no mundo, fez uma nova aliança de repovoar a terra e depois, por último, ele faz essa aliança com Abrão, prometendo levar a salvação a toda a humanidade. Então, ele primeiro usa um homem, depois ele usa uma família, e agora ele usa a nação de Israel para depois Jesus cumprir com toda a humanidade. Olha que maravilhoso. Deus faz alianças, da qual ele tem que cumprir a parte dele e a nossa. Porque a gente não consegue cumprir a nossa. Que legal você ter um sócio assim, né? O sócio fala, eu vou ser seu sócio, mas você não precisa esquentar a cabeça, nem botar dinheiro, você não precisa fazer nada, eu vou fazer as duas partes. Porque normalmente um tem dinheiro, o outro tem conhecimento, e aí os dois entram com a sociedade. Não, Deus entra com tudo. Ele faz o dinheiro, ele faz o conhecimento, ele faz tudo, e você é só co-participante. E aí ele faz uma aliança com você, e aí a gente não entende o que é graça, né? Porque isso é realmente algo sobrenatural. Só que quando há uma aliança, gente, e essa aliança, ele usa a autoridade superior dele próprio para ser aquele que faz o mediador entre nós, ele está fazendo um pacto com a gente. E aí a gente vai na origem da palavra aliança. Quer falar, Mara? Aí ele vai na origem da palavra aliança. Aliança, no original, é berit, do grego. A palavra berit do grego vem em cortar. Quando ele sacrificou um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, ele cortou um animal, ele partiu um animal. Ele teve que rasgar esse animal. E aí a gente vai ver muitas representações, inclusive quando nós falarmos da ordenança, do sangue, do vinho e do pão, você percebe que ele rasga o pão, ele parte o pão, que é o corpo. Ele divide o pão. Na multiplicação dos pães, 5 pãezinhos, ele também partiu os pães para distribuir para todos. E você vai ver na Santa Ceia, ele parte o pão. Aí diz que o pão é o corpo de Cristo e que ele foi partido, ele foi rasgado na cruz. Então, assim, berit é cortar. E aí você vai ver que no grego, quando as pessoas faziam, antigamente, nos impérios, quando eles faziam alianças, e tem uma outra palavra que chama karate, que é um símbolo do cumprimento de uma aliança, que seria esquartejar, cortar ao meio, tá? Então, assim, uma aliança, ela é feita com esse sangue. Quando eles faziam uma aliança, um rei com outro rei, eles pegavam o animal, eles partiam o animal no meio, abriam os 2 pedaços do animal e aquele sangue que caía no meio dos dois, eles passavam pisando aquele sangue para fazer um pacto de sangue e dizendo que se um dos dois não cumprisse com aquela aliança, eles eram passíveis de um karate, ou seja, a pena para a quebra da aliança seria o estado daquele animal esquartejado. Era um pacto de morte. E alguns reis, a coisa era um pouco mais complicada. Porque, tá bom, eu quebrei a aliança e eu tenho que caçar o rei para matar ele. Aí é briga de exército. Não, alguns reis faziam a coisa um pouco mais complicada. Meu filho vai morar com você e seu filho vai vir morar comigo. Se um dos dois quebrar a aliança, seu filho morre. Então, o negócio era pesado e era muito sério. E continua até hoje. O conceito da palavra aliança, o conceito da palavra pacto, ele é um conceito muito profundo. E às vezes a gente casa porque é moda, casa porque está gostando, casa... pois de um tempo não era bem isso que eu queria. Na verdade, não é uma aliança, é só uma satisfação pessoal, ou uma busca de interesses, ou uma comunhão de uma sociedade.
E o problema é que uma aliança ela não é medida enquanto eu te amo e tu me amas. Enquanto você faz o que eu gosto e eu faço o que você gosta. A aliança ela é medida se ela é forte ou ela é fraca na hora da prova. Então você mede uma aliança pela forma com que você supera a prova ou com você resiste à prova. Porque se a aliança é fraca, ela rompe. Se a aliança é forte, ela perdura. Então, assim, nós temos que realmente voltar o entendimento de aliança, porque o propósito de Deus em aliança é que ela seja forte. Por isso que o casamento bíblico é para toda a vida. Não é só para quando dá certo. Não é só para enquanto o momento é bom. Ele é para eu lutar por ele enquanto puder. Lógico que tem situações, a gente entende muito bem as situações, e o povo também não é para ficar sofrendo. Se você tem abuso, se você tem violência, se você tem adultério, tem uma porção de situações que não são toleráveis. Tá? Mas é importante entender essa questão da aliança. E por que antes de casar, é importante saber as diferenças, conhecer um pouco mais a fundo, não ser surpreendido com aquela situação de última hora. Eu lembro de um caso que foi contado, acho que foi do cara lá da igreja de BH, que uma moça estava no dia do casamento, e o noivo, né, que ela conquistou, e que para conquistar ela começou a frequentar a igreja, e teoricamente se converteu, e no dia do casamento ela vira para ela e fala assim, é a última vez que eu ponho o pé nessa igreja. E aí, na hora, ela cancelou tudo. Como? Tudo que você fez esse tempo todo era fingimento? Tudo que você fez até hoje era só para casar? Não, eu quero um homem de Deus. E ela teve coragem de cancelar o casamento no último minuto, já no altar, né? Vamos dizer assim. Então, por quê? Porque, de alguma forma, era uma pessoa muito bem instruída do que é uma aliança. E ela percebeu que estava entrando num barco furado, que não ia perdurar. Porque a pessoa conseguiu dissimular e enganar e encenar durante um bom período. E a hora que você percebe que você está sendo enganado, dissimulado, e tudo isso, você sabe o que vem para frente, não vem coisa boa. Porque não há sinceridade, não há uma relação verdadeira, tá? Então, é muito importante entender que esse pacto, ele é um pacto sério, ele é um pacto... Por exemplo, a gente foi visitar um casal na Índia, os dois missionários na Índia, já fazia mais de 10 anos, tinham 2 filhos que nasceram na Índia, e ela vem para o pastor e fala assim, pastor, mas eu acho que eu casei muito nova, eu estava iludida, não era isso que eu queria, o marido é indiano. Eu não aguento mais, eu não suporto a Índia, eu quero me separar. O pastor olhou para ela e falou assim, não existe essa opção. Isso que você está me dizendo, eu não vejo nada que justifique. Eu não aguento a Índia, é um país que... Você está aqui há 10 anos, até hoje você não aprendeu a amar esse povo, e você se auto-intitula missionária. Você se recusa a vestir as roupas das mulheres indianas para alcançá-las para o evangelho, porque você não gosta do jeito que elas se vestem há 10 anos aqui? Não existe essa opção. Ou você muda, ou você muda. O que você está me pedindo é impossível eu te abençoar. E aí ela ficou meio chocada, ficou meio assim, sem ter o retorno do que ela esperava. E não era problema de adultério, era um problema cultural. Ela cansou da cultura indiana, ela cansou daquele relacionamento. Só que, por outro lado, assim, a gente, quando treina um missionário, a gente, quando orienta um missionário, ele tem que ser apaixonado pela missão e tem que ser apaixonado pelos povos. Então, por exemplo, minha filha está na África. Imagina se ela não gostasse de africano. Está há 15 anos lá. Ela gosta tanto que ela adotou 2. Então, assim, é claro isso. Outra, os hábitos e costumes deles, você tem que se integrar. Faz parte de você viver missões. Missões não é uma aventura de turismo. Missões é um chamado ministerial. Então, assim, às vezes as pessoas começam a colocar questões e valores que não são
prioridades. Às vezes o trabalho missionário ele desanima pela falta de dinheiro, pela dificuldade financeira, por uma porção de fatos. Por exemplo, minha filha hoje sofre retaliação, risco de guerra o tempo todo por causa da ameaça do Estado Islâmico, mas não é isso que possa gerar um problema no relacionamento ou no casamento. Isso vai ser um pedido de oração, isso vai ser uma intercessão, isso vai ser uma luta. Eles tinham 300 missionários lá, hoje só tem meia dúzia, porque é difícil conseguir visto, o risco de morte é muito grande. Então, é um trabalho que tem muito peso, mas não é isso que faz com que o casamento dela acabe. Porque o casamento dela não está arraigado nas dificuldades do dia a dia. O casamento dela está arraigado numa aliança, num pacto de sangue diante de Deus. Então, é importante a gente entender essa questão, porque aí vem a igreja. Eu vou contar uma história na minha vida. Eu sou crente de uma geração da década de 80 e de um movimento que começou de Pentecostes na década de 80, de batismo do Espírito, de falar em línguas e tal. E um dos movimentos que me seduziu muito na época era um movimento que chamava Ministério Plural. As igrejas não tinham um pastor, elas tinham 2 ou 3 pastores. Por que isso? Porque, assim, muitas denominações maiores, que também moviam no sobrenatural e no Pentecostes, eles tinham um pastor responsável em cada igreja. E o que acontecia com a igreja? Apesar de algumas delas fazerem o rodízio de pastores, a igreja ela acaba ficando muito à cara do líder. Então, por exemplo, se eu tenho um pastor que é um homem de oração, eu vou ter uma igreja de oração. Se eu tenho um pastor que é um evangelista, eu vou ter uma igreja de festa. Faz festa o tempo todo, faz evento o tempo todo. Se eu tenho uma igreja que o pastor é um profeta, eu vou ter uma fila de profecia todo fim de culto. Eu vou ter muita profecia nessa igreja. Só que acontece o seguinte, quando o pastor ele é um estudioso, ele é um homem de oração, ele não é um homem de eventos, ou ele não é um homem profeta. Então a igreja ela fica capenga desses outros ministérios. E ela fica forte naquele ministério da qual o líder é. O ministério plural, ele apresentava uma figura o seguinte: eu tenho o evangelista, eu tenho o profeta, eu tenho o pastor, eu tenho o apóstolo, eu tenho todos os ministérios dentro da igreja, fluem todos os ministérios dentro da igreja, porque as pessoas não seguem o líder, as pessoas seguem Jesus. Então a igreja fica muito mais com a cara de Jesus do que com a cara do líder. Isso para mim era fantástico. Eu falei, nossa, essa é a igreja que eu quero. E aí a nossa igreja tinha 2, 3 pastores e a gente acabou se juntando com uma outra igreja e passamos a ter 4, 5 pastores na igreja e tínhamos comunhão com uma porção de igrejas independentes chamados Ministério Plural, que tinham vários pastores. Com o passar dos anos, já na década de 90, a maioria das igrejas aliançadas começaram a rachar. Então, por exemplo, a igreja que tinha 4, 5 pastores, 2 pastores se desentendem, saem daquela igreja, fundam uma outra igreja, e aqueles 3 ficam naquela igreja. Então começaram a se dividir. E aí começou a se questionar muito sobre esse ministério plural, e aí começaram a criar o pastor sênior e os pastores auxiliares. Então passa a ter um líder agora, e os demais líderes são auxiliares daquele líder maior. Quando isso aconteceu na igreja, eu tive uma grande decepção, porque eu acreditava muito nesse ministério. E muitos dos pastores da qual eu me submetia passaram a ser auxiliares, e justamente o pastor da qual eu não tinha muita intimidade passou a ser o sênior. Então aquilo me deu um sentimento muito triste. Eu só não apostatei da fé porque eu creio em Jesus e já estava enraizado nisso. Mas comecei a realmente repensar essa ideia do ministério plural. Até que eu encontrei a igreja que nós estamos hoje, que é a Igreja da Família. E a Igreja da Família, quando eu percebi que era uma igreja que tinha vários pastores, apesar de ter o sênior e ter os demais, o sênior tem uma posição de muito equilíbrio. Ele não se coloca numa posição superior, ele coloca numa posição muito, muito igual a todos.
Aí eu fui tentar entender como que poderia funcionar o Ministério Plural, sendo que eu tinha tido uma grande decepção nesse ministério. E aí um dos autores desse livro, que é o pastor Márcio, falou assim, é que você nunca provou o Ministério Plural em aliança. Porque o Ministério Plural em aliança, ele é provado se ele é forte ou se ele é fraco na dificuldade. Então, ele não vai se romper por divergências doutrinárias. Ele não vai se romper porque não foi do meu agrado. Ele não vai se romper porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Isso, para mim, foi assim um renovo de esperança. E eu já estou quase há 15 anos lá e eu confesso que esse renovo continua, porque nós temos hoje dentro da Igreja da Família uns 8 ou 9 pastores só no Taquaral, e nós temos muitas divergências entre nós, muitas, porque tem uns que vêm do RTT, tem outros que vêm de igreja tradicional, tem todo tipo de ministério dentro da nossa igreja. Mas a gente tem uma unidade, e é interessante, nós temos algumas discussões muito grandes sobre divergências, mas a gente não mantém a divergência, porque a gente entende que não é uma questão democrática, assim, somos em 7, 4 pensa de um jeito, 3 do outro, ganhou os 4. Não. Nós somos uma igreja que a gente quer trabalhar no Espírito Santo. Então, se 4 pensa de um jeito e 3 de outro, vamos orar. Porque Deus é unânime. Deus não é democrático. O pensamento tem que ser único. Ou os 3 mudam de pensamento, ou os 4 mudam de pensamento. E já aconteceu isso mesmo. O fato é que ninguém está ali para levar a ferro e fogo discussões que são teorias. Discussões que ainda não são absolutas. Então, eu mesmo já abri mão de uma porção de dogmas, porque eu não estou ali para gerar controvérsia, eu estou ali para crescer, para amadurecer e para ter unidade. Então, assim, o que a Igreja da Família me alimentou e realimentou de esperança no Ministério Plural foi justamente por causa desse tripé, de um desses tripé, que é o tripé da aliança. Ela não é uma igreja da família firmada num credo ou num propósito de um líder. Ela é uma igreja da família firmada em Jesus Cristo. As nossas opiniões podem ser variadas, mas o nosso líder é Jesus Cristo. A nossa fonte é Jesus Cristo. Eu posso discordar, eu posso... Inclusive, os irmãos são muito bons em intrigas. Eu lembro uma época que tinha, até hoje sempre tem, né? Nada contra, mas assim, tem gente que procura colocar um pouco de lenha na fogueira, né? Por exemplo, o irmão chega para mim e fala assim, irmão, você acha que Noé era vegetariano ou não? Aí eu dou minha opinião. Aí fala, mas o pastor fulano não pensa igual você. Ou seja, ele joga um fermento para te colocar contra aquele pastor. Aí você tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, porque isso vai sempre ter o tempo todo. E todos nós estamos estudando, e todos nós estamos descobrindo coisas. Aí a minha resposta para ele foi assim, que bom que ele pensa assim, porque, na verdade, o que eu penso é uma teoria. Ele não é a última palavra e nem a voz da verdade. Que é bom que tem outros que pensam diferente. E agora, que diferença isso faz na nossa eternidade ou no reino? Nenhuma. Então, irmão, não fica tranquilo. Eu fico até contente que tem gente que pensa diferente de mim, porque nós somos unânimes naquilo que é para ser unânime. Que é a fé em Jesus Cristo, os princípios, as doutrinas, os dogmas. Agora, aquilo que é subjetivo, aquilo que é discussão do sexo dos anjos, cada um tem a sua opinião. E não tem problema termos de opiniões diferentes. Ninguém aqui vai carregar bandeira de coisas que ninguém sabe. Até porque eu não vivi 6.000 anos atrás, ou 5.000 anos atrás, para saber o que estava acontecendo. E aí começa uma outra discussão, era 5.000 anos literais ou era 5.000 anos fictícios ou figurados? Não interessa. Então, vocês percebem como que, quando você tem uma aliança, a aliança é mais forte do que as circunstâncias que nos rodeiam, as coisas que às vezes tentam nos abater. Um casal que briga
ele tem que ter uma flexibilidade para a reconciliação, ele tem que ter uma flexibilidade para o perdão, ele tem que ter uma flexibilidade para o diálogo. Ele não pode ser turrão. E eu falo isso com autoridade, porque eu era daqueles caras que, quando brigava, eu chegava a ficar uma semana sem falar com a pessoa. Ninguém acredita nisso, nem a Silvia. Mas eu era turrão, mas daqueles turrão mesmo. Para voltar a dialogar, aquilo ficava remoendo, eu ficava ruminando aquela raiva sem necessidade. Mas quando a gente tem Cristo, quando a gente tem uma aliança forte, a gente tem que superar essa natureza carnal nossa, revanchista, ou seja lá o que for, ou de querer ter razão, ou de querer ganhar uma discussão. Eu descobri que a melhor forma de a gente não ter essas preocupações é quando a gente é suprido na totalidade da presença de Deus. Aí a gente se sente amado, não tem importância perder a briga. Deus continua me amando. Ele é maior do que a minha pseudo-derrota. Então, eu queria colocar isso muito forte para vocês entenderem o que é uma aliança. Por exemplo, eu já tive experiências inúmeras entre nós do presbitério, porque quer vocês acreditem, não, já dei umas pisadas no tomate, já dei umas escorregadas feias. E a pessoa que eu errei foi reclamar com o bispo Kelson do que eu falei uma coisa que não deveria ter falado e tal. E a primeira postura do Kelson foi assim: você está certo, ele errou. Mas ele tem essa e essa qualidade. Você tem que desconsiderar isso e considerar as coisas boas que ele tem. Isso é muito legal, porque não é que você é cego, não é que você não vê as falhas, ao contrário. Entre nós procuramos ser o mais transparente possível, nós procuramos expor as nossas falhas o máximo possível, para que a pessoa que receba a informação não fique chocada. Nossa, ele fez isso? Meu Deus! Oh! E aí vira rádio peão, né? Ele deve ter feito, mas fica calmo. Ele é um homem de Deus. Se ele perceber que ele errou, ele vai até te procurar, vai pedir perdão e tal. E é de fato o que aconteceu. Então, assim, é diferente você trabalhar uma aliança na transparência do que numa aliança no secreto. Então, um casal que cada um tem sua senha, cada um vive o seu mundo particular, eles não têm uma aliança. Eles estão simplesmente dividindo um teto. Porque se cada um tem a sua vida própria, aí você tem algumas dificuldades. E é interessante que a gente estuda isso até não tanto na igreja também, mas eu estudo na parte do mercado imobiliário. Assim, a classe média, a mulher tem a decisão do apartamento. Na classe mais abastada, o homem fala e a mulher cala. É uma coisa que, quando o homem é muito rico, ele meio que tem um autoritarismo, um machismo exacerbado. E aí ele acaba subjugando. Então, assim, você quer vender um apartamento alto padrão, você tem que fazer o que o homem gosta. Você tem que fazer um home theater, você tem que fazer um home office sofisticado, você tem que fazer o espaço gourmet, todas aquelas coisas que agradam os homens. Você vai vender um apartamento classe média, você tem que fazer um apartamento que agrada a mulher. E o que agrada a mulher? Olha que loucura. O que agrada a mulher é o que agrada os filhos. Então você tem que ter uma casa de boneca, você tem que ter uma piscina legal, você tem que ter um monte de coisa no prédio, porque a mulher, ela não pensa nela. E o cara, quando ele vai comprar um altíssimo padrão, ele não está nem aí se tem playground, se não tem playground, ele não está nem aí com mexerica. Mas isso tudo é psicologia de vendas, e é uma psicologia que trata esse mercado. Só que nós, que somos cristãos, tendo dinheiro e não tendo dinheiro, tanto faz. Nós que somos cristãos, sabemos que quem manda em nossas vidas, quem manda na nossa casa é o Senhor Jesus. Por exemplo, tem muitos casos na igreja, inclusive na minha própria família e tal, que às vezes o homem está desempregado, é a mulher que está trabalhando, às vezes a mulher ganha mais que o homem, e há muita discussão financeira num casamento. Mas se você tem uma aliança, um pacto com Deus, quem supre a sua casa não é nem o marido e nem a esposa. Quem supre a sua casa é o Senhor. E ele pode, às vezes, usar o marido, e às vezes usar a esposa, e às vezes usar os dois. Agora, quando a gente tem uma visão do reino de Deus dentro de casa, e estamos em aliança,
Não é o desemprego de um ou a falta de sorte de um que vai realmente afetar. Se Deus está suprindo através de um dos dois, glória a Deus. É Ele que supre a gente, não é nós pela nossa capacidade. Então, é importante entender esses detalhes para entender o que é uma aliança forte. E a nossa igreja, ela é baseada em aliança. E se você quiser ter coisas promissoras, coisas perenes, coisas que duram, trabalhe em aliança, até numa sociedade, até no mundo do business. Trabalha com aliança, com pactos, com situações mais profundas do que simplesmente um contrato. Porque um contrato tem cláusula de rescisão. Um contrato não tem palavra. Antigamente se falava muito no fio do bigode. As pessoas honravam muito mais o fio do bigode do que um papel escrito e assinado. Porque elas eram pessoas de palavra. E nós, como crentes, temos que ser pessoas de palavra. Porque nós não lidamos com papéis, nós lidamos com o reino espiritual, com o reino de Deus. E o rompimento de contrato, rompimento de pacto, rompimento de alianças, custa sangue, custa morte. Jesus tem que pagar o preço de novo. Deu para entender? Vamos para as ordenanças, rapidinho. As ordenanças são os sacramentos, são os mandamentos. Duas ordenanças são muito fortes na Bíblia e são muito claras. E por que tem as ordenanças junto com a aliança? Porque quem faz aliança obedece a ordenança. Correto? Então Deus manda fazer o batismo. Então, se você tem Jesus e não batizou, precisa batizar, porque é um mandamento, é uma ordenança, é um sacramento. Deus pede para crer e ser batizado. Então, quem tem Jesus no coração vai querer servir a Jesus e ser batizado. Vai fazer questão de mergulhar nas águas. Vai querer entender o símbolo do batismo e o testemunho público desse batismo e as bênçãos e benécias que vêm dessa obediência a uma ordenança. Então, é importante entender que o batismo nas águas é uma ordenança, é um princípio. Tem várias ordenanças, não é só esses dois que estão aqui, que é o batismo e a Santa Ceia. Você tem, por exemplo, uma outra ordenança, que é fazer alianças. O casamento é uma ordenança, é fazer uma aliança de trabalho. Você tem uma outra ordenança que não está aqui, que é uma ordenança muito difícil de fazê-la, mas é um mandamento de Deus, que é o perdão. Puxa, mas é impossível perdoar o assassino. Não é impossível, porque Deus não pede nada que é impossível. Mas ele também, se é difícil, ele nos capacita a fazê-lo. Por exemplo, a mulher vem e fala que o marido traiu. Ah, você tem que perdoar. Ah, mas eu não vou perdoar. Espera aí, você não entendeu. Perdoar é mandamento. Reconciliar não tem nada a ver com perdoar. Não confunda perdoar com reconciliar. Até porque se a aliança foi quebrada, não existe reconciliação. Existe uma nova aliança. Ou seja, se for para ser restaurado este casamento, ele precisa voltar à corte, ele precisa voltar à conquista, ele precisa resgatar a confiança, que foi totalmente destruída. Então, assim, perdoar é mandamento. Tem que fazer. Ah, eu não consigo. Ora para Deus, Deus vai dar graça. Reconciliar não é mandamento. Reconciliar é escolha. Você pode querer ou não reconciliar. E não é crime não reconciliar. E não está errado não reconciliar. Porque a gente entende muito fácil isso numa sociedade de trabalho, onde a empresa faliu e quebrou, e aí você se separa daquele sócio. E aí você não quer montar outra empresa com aquele sócio, porque já se desgastou demais. Mas eu tenho que perdoar aquele sócio. Eu não preciso fazer uma nova sociedade com ele. Então, esse é um fato muito importante. Perdoar é um mandamento, perdoar é uma ordenança, perdoar é um sacramento, tanto quanto o batismo, quanto a Santa Ceia. Outra coisa que é um mandamento
e é um sacramento, e é uma ordenança, é o que Jesus fala no fim, quando ele ia ser assunto aos céus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ou seja, o ide, anunciar as boas novas, falar de Jesus é um mandamento, é uma ordenança. Nós temos que fazer isso, Deus mandou a gente fazer isso. Outra coisa que é um mandamento, os dízimos. É um mandamento, é uma ordenança. Diz que o Novo Testamento não anula o Velho Testamento. O que era do Velho continua valendo no Novo, só que no Velho era sacrifício para cumprir a lei. Hoje é a graça de Deus e o Espírito Santo em mim que me faz cumprir a lei com alegria, e não mais como sacrifício. Então, é muito importante entender isso. Aqui, como é um grupo mais avançado, acho que todos foram batizados. Acho que aqui não tem ninguém que não entenda exatamente o que é o batismo, né? E aí tem umas discussões, por exemplo, sobre doutrinas, né? A Igreja Batista, por exemplo, ela foi uma igreja que começou justamente por causa da doutrina do batismo. Porque as pessoas estavam sendo batizadas e eles entendiam que lá em Mateus 19, falava para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a pessoa não fazia exatamente como estava lá em Mateus 19, 6, ela era anátema, ela não era nem crente e tal. Então, começa toda uma discussão sobre o batismo, por isso que começou a Igreja Batista, porque ela enfatizava mais o batismo. E é interessante que esses nomes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Igreja Batista, Igreja Pentecostal. A Igreja Pentecostal valorizava mais o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Jesus. Todas essas coisas são importantes. A Igreja é para a glória de Deus e não dos homens. E a Igreja não é uma doutrina, elas são todas as doutrinas. Então, assim, essas nomenclaturas, elas às vezes até atrapalham em vez de ajudar, porque ela cria uma doutrina muito forte. Uma vez eu vi uma pessoa batizando sem falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí ela ficou brava, saiu da igreja, porque ela tinha uma raiz batista. Aí o outro falou assim, não, mas quando você fala em nome do Senhor Jesus, você está falando o nome é Deus Pai, do Senhor é Deus... Não, do Senhor é Deus Pai, Jesus é Deus Filho e Cristo é o Espírito Santo. Então você pode falar em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí começa a criar mais uma doutrina e as pessoas... O importante é o coração obediente de quem mergulha nas águas e o testemunho público que ele está trazendo, e o diabo está vendo, e o mundo inteiro, no mundo invisível, está celebrando aquele ato de obediência de um cristão que aceitou a Jesus e foi batizado. A Santa Ceia é a mesma coisa. A Santa Ceia é uma ordenança. Fazer isso em memória de mim. Todas as festas em memória de... Por exemplo, a Páscoa, em memória de. Então, todas as festas em memória de são festas públicas. E aí a gente começa a criar doutrina, quem pode participar, quem não pode participar. Teoricamente, todos que são de Cristo podem participar. Eu lembro de um cara que não queria participar porque ele achava que ele estava em pecado. Eu falei, você já pediu perdão? Ele falou, já. Então participa, você já foi perdoado. Aí o outro falou, não, mas meu filho... ainda não foi batizado. Eu falei, aonde está escrito na Bíblia que precisa ser batizado para tomar a Santa Ceia? Se você for olhar a Páscoa, é uma festa, crianças participam. E assim, eu não estou querendo defender doutrinas aqui, eu só estou dizendo assim, que no Brasil, a maioria das igrejas não permite a participação de crianças. Nos Estados Unidos, quase todas as igrejas permitem a participação de crianças. Então, qual é o certo? Ninguém está aqui para defender o certo ou errado. Eu lembro uma vez que eu liguei para o pastor Disseu em São Paulo, um pastor amigo nosso, para questionar ele. Ele falou, pastor, como é que é essa história do batismo de criança? Quem pode, quem não pode? Porque Paulo fala lá, se tiver pecado contra o irmão, vai lá, pede perdão, que não participe da ceia indevidamente e tal. Aí ele falou, irmão, honestamente, eu não sei nem porque a gente tem essas culturas, mas eu acho que das pessoas dignas de participar da Santa Ceia, deveria ser dado só para as crianças, porque nenhum deles poderia. Se a base é aquela que não tiver pecado, então só as crianças podem tomar ceia. Então, eu estou citando isso não para criar uma doutrina, até porque ninguém sabe exatamente
as situações, para colocar num contexto, para dizer que a ceia é importante. Aquilo que eu falei, a ceia é o corpo e é o sangue. E eu comecei falando do sangue e depois falei do pão, que é o corpo, justamente para entender a importância da ceia. A importância de participar em memória de Jesus. Jesus derramou seu sangue e partiu seu corpo para cobrir as nossas vidas dos pecados. Então a ceia é uma celebração de que nós somos salvos. É uma celebração que Jesus já levou na cruz toda a nossa dívida. É uma celebração que nós não temos mais que pagar pelo nosso pecado. Que nós fazemos parte de uma nova aliança. E essa aliança não é mais a lei, mas é a graça. Essa aliança me dá a condição de ter o Espírito Santo dentro de mim, ainda que eu ainda tenha sangue vermelho. Porque vai chegar uma hora que eu não vou ter mais o sangue vermelho, eu só vou ter o Espírito fluindo na minha veia, na minha carne, nos meus ossos. E esse é o propósito, e essa é a intenção, e é nesse ponto que nós queremos chegar. Certo? Então vamos ler aqui o último versículo da página 46. Quem pode ler para mim? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice do Senhor, anunciais a morte de Jesus até que ele venha. Amém. Então é uma festa em memória de Jesus que faz com que não só a gente tenha a gratidão da salvação, que ele pagou por todos os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas dores, como também uma expectativa enorme até que ele venha, que ele volte, que ele reina. Amém? Então, todas essas ordenanças, a gente cumpre elas, porque elas são um ato de obediência por causa de uma aliança. Quando a gente faz uma aliança, a gente faz um ato de obediência. Só para vocês terem ideia como que é interessante isso. Eu tenho aliança com os pastores da igreja, eu tenho aliança com o Kelson. E é loucura isso, porque o fato de eu ter uma aliança com ele, às vezes eu tenho dificuldade de falar não. E até eu vou fazer alguma pregação algum dia da bênção do não. Então, como eu tenho dificuldade de falar não, e às vezes eu preciso falar um não, porque eu vou viajar, ou porque não vai dar, eu uso de uma malandragem. Eu falo assim, Silvia, conversa com o Kelson. Eu jogo a minha mulher na frente e minha mulher tem mais facilidade de falar não. Não, ele não vai poder esse dia, nós temos um compromisso. Mas porque a gente tem uma aliança. E quando você tem uma aliança, é que nem marido e mulher. É difícil você falar não, a não ser que seja algo realmente que não dá. Então, assim, isso é ter aliança, isso é estar compromissado, isso é estar junto. É sentir a dor do outro, é ter empatia, é estar junto com as dificuldades. Por exemplo, nesse período que nós estamos construindo lá, eu não acompanho muito as finanças. Aliás, eu procuro nem saber. Mas eu percebo a agonia do Kelso, às vezes, com alguns gastos. E eu sinto a dor dele muitas vezes, e aí que eu quero saber menos ainda dos problemas. Eu não vou dormir com essa dívida. Já tem ele que não dorme, então deixa ele não dormir. Mas eu durmo com a preocupação dele, que isso pode atrapalhar o ministério e tal. Então, aí eu começo a interceder por ele, e não tanto pela obra, e nem pela dívida, mas pela vida dele, para Deus guardar a vida dele. Isso é aliança. Isso é estar além das circunstâncias. Agora, é lógico, se eu tivesse um capital, eu falo, não, Carlos, dorme tranquilo, está aqui o dinheiro. Mas eu não tenho, então o que a gente faz? A gente trabalha com o que a gente tem, que é intercessão, que é oração, que é sentir a dor junto, estar junto. E esse é o propósito de ter uma grande família como igreja, e uma igreja aliançada. Deu para entender, gente? Alguma pergunta? Maravilha, vamos orar então. Vamos orar para que Deus enraize esse conceito de aliança em nossos corações. Pode falar. A Renata aqui estava com uma dúvida, pastor. Ela falou assim, eu não entendi se criança pode tomar ceia? Na igreja.
Você Olha, eu ouviu? vou dar a mesma resposta que eu ouvi do pastor Dirceu. Não, assim, na igreja família cristã. Eu não vejo problema. Era Se só alguém do seu lado julgar, fica tranquilo, quem está pecando é ele. não é só para ficar claro. Mas na visão da igreja, a criança pode tomar ceia, então, pastor. Ela não tem muito, assim, uma doutrina muito enraizada sobre esse assunto. A gente já levou até nas classinhas para dar. Por outro lado, o Kelson, às vezes, usa a expressão do batismo, porque tem algumas pessoas que são relutantes ao batismo. E como o batismo é um ato de obediência de quem realmente aceita Jesus, é uma forma de dizer, se você não foi batizado, batiza logo, senão você não vai poder tomar de Santa Ceia. Mas não que isso tenha uma razão bíblica, mas é mais uma forma de pressão para ver se, às vezes, algum... Porque tem gente que cai com tudo, vai com tudo para servir ao Senhor, converte, quer servir, que busca e tal. E tem gente que é mais relutante, tem gente que cada passo no seu momento. Eu mesmo, quando me converti, assim, eu não me converti. Quando minha mulher se converteu, eu achava ótimo. Porque eu vivia numa sociedade pervertida e nada melhor do que ter uma mulher crente, porque eu sabia que ela não me traía. Mas eu me converti, opa, daí eu vou ter que ser fiel. Então era uma coisa assim que eu via, não é minha hora. E às vezes o cara vai, ele se converte, mas ele, não, ainda não é minha hora. Poxa, se eu fizer isso, eu vou ter que largar os meus amigos, vou ter que largar o futebol. E na cabeça dele, porque ninguém falou para ele que ele tem que largar essas coisas. Quem tem que falar para ele é o Espírito Santo e não os homens. Então, assim, a nossa igreja, algumas legalidades ou doutrinas, ela é muito cautelosa. Ela não diz nem que sim, nem que não, até porque a gente não tem a resposta definitiva. Se aquieta o coração dos pais, dê. Se sente incômodo, porque às vezes vem de uma doutrina ou vem de uma tradição, não dê. Mas não julgue os outros. Faça aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Amém. Amém? Amém. Foi uma boa pergunta, porque às vezes as pessoas, pode, não pode? Eu já vi muita gente vir de outras igrejas, aí vê alguém, já fala mal porque viu alguém, nossa, você viu que horror, pode até sair da igreja, porque, olha, quebrou uma doutrina. Gente, a gente segue a Bíblia. E o que a Bíblia não nos responde 100%, a gente segue o coração. Amém. Amém? E o coração meu nem sempre vai ser o coração do outro. Verdade. Graças a Deus, Deus fala com cada um, né? Amém? Mais alguma dúvida, gente? Você vê que eu provoco bastante, mas eu também não respondo nada, né? Porque eu também não sei. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós cremos realmente que essa palavra vem do Senhor e que o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de pacto conosco. O Senhor se deu e morreu pelos nossos pecados quando a gente ainda amaldiçoava seu nome, Pai. O Senhor se entregou por completo, não tendo pecado algum, por amor a nós, Pai. O Senhor tem tentado resgatar a humanidade desde a primeira queda do homem, Senhor. E hoje nós vivemos um tempo privilegiado, um tempo da graça, um tempo da presença do Teu Espírito Santo, um tempo de intimidade com Deus Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a transitar nessa fidelidade, nessa fé que gera em nós obediência a uma aliança, Pai. Não queremos ter alianças fracas, Senhor, que se rompem ao primeiro vento de discórdia, Pai, mas queremos ter alianças fortes, que resistem na controvérsia, que resistem na adversidade, que resistem nos momentos difíceis, e que essa aliança seja tão forte e duradoura, que faz com que nosso coração se alegre tremendamente em obediência às ordenanças. Nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém e amém.